Nossa aula de número 3 do nosso curso de conjunção. Nós estamos em classes gramaticais e hoje veremos as conjunções subordinativas, pessoal. Não está inscrito no canal ainda? O canal está te ajudando? Tem que se inscrever para ajudar o canal também. O nome disso é gratidão. E gratidão é tudo na vida, pessoal. Nada mais justo do que ajudar o canal que está te ajudando. Já está inscrito? Curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos e me segue nas redes sociais. A mim só resta agradecer de coração. O que é a subordinação, pessoal? Nós temos que falar em subordinação, uma vez que veremos as conjunções, as conjunções subordinativas. Tá? Na aula passada nós vimos as conjunções coordenativas. Então vimos lá no início o que era a coordenação. Orações independentes, uma de cada lado, cada qual passa o sentido aí, né, que eu quero dar, e eu só ligo com a conjunção coordenativa. Ligo as orações coordenadas, orações independentes. Aqui não, aqui eu tenho, né, no caso das conjunções subordinativas, eu tenho uma relação de subordinação. A gente já viu na primeira aula, até peguei do mesmo quadro lá da primeira aula. Tá? Oração principal e oração subordinada. A subordinada estará aí ligada, dependente da oração principal. Quando eu cheguei, eu só consigo dar a ideia de tempo que eu quero aqui quando eu inicio com aquele quando ali que é uma conjunção subordinativa adverbial. E isso aqui, né, eu só consigo completar o sentido ali do João saiu quando eu coloco o quando eu cheguei. Aí a oração inteira me dá aí uma ideia de tempo, pessoal. Então eu não tenho ali só aquele quando não é só uma conjunção subordinativa adverbial, é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, pessoal, tá? Por que temporal? Porque inicia uma oração inteira com ideia de tempo. Lembra que a gente viu nos advérbios as várias circunstâncias, advérbios e locuções adverbiais, as várias circunstâncias que o advérbio e as locuções adverbiais podem exprimir aí? E elas estão aqui, ó, a causa, finalidade, conformidade, concessão, né? Os advérbios e as locuções adverbiais. É por isso que eu vou chamar a oração inteira de oração subordinada adverbial, que é introduzida pela conjunção subordinativa adverbial. Neste caso é de tempo, porque esse quando, né, transforma a oração inteira aí com ideia de tempo. Deixa a oração inteira com ideia de tempo. Tá? E essas relações lógicas de sentido aqui serão muito importantes para a nossa aula, porque tem muito a ver com interpretação de textos. Enfim, eu tenho aqui orações subordinadas, né, introduzidas pelas conjunções subordinativas, tá? E adverbiais, cada qual aí com a sua circunstância, relação lógica de sentido. E aqui eu tenho outro tipo de subordinação, porém agora esse que integra, né, ele começa uma oração que integra o sentido da primeira, mas também é subordinada. Se eu falar só João disse, agora não tenho mais uma circunstância, não tenho uma conjunção subordinativa introduzindo aí uma circunstância, que é uma dessas aqui. Agora eu tenho um que não tem a ver com circunstância, porém esse que introduz uma oração que integra o sentido daquela primeira. Como eu falei, João disse o quê? Que não faria a prova. Então esse que e um se também pode ser integrante, conjunção integrante, a gente vai ver no final da aula. É uma conjunção subordinativa integrante que, introduz as orações subordinadas substantivas. Tá? A gente não vai falar de oração subordinada substantiva hoje, nós vamos estudar as orações, tá? Mais adiante. E também não vamos aprender o que são orações subordinadas adverbiais, mas a gente vai aprender as conjunções que introduzem essas orações. E já vamos pegando o jeito, porque isso aqui vai dar pano para manga. Tá? Então a oração é subordinada adverbial, mas a conjunção é subordinativa adverbial, e aí, né, terão uma dessas circunstâncias. Tá? A conjunção aqui também é subordinativa integrante, mas a oração é subordinada substantiva. Tá? Relação de subordinação. Pode-se até, ouso dizer que o que é subordinação? Aquilo que não é coordenação. Né? Até dá para entender, sem problema algum. Tá? Pois bem, as relações lógicas de sentido que nos interessam são essas aqui, pessoal, porque cai bastante em concurso e tem a ver com interpretação de textos.
As conjunções subordinativas são as integrantes e as adverbiais. As integrantes, como a gente já viu, o que e o se, que introduzem, né, as orações subordinadas substantivas. Tá? Esse aqui que é o nosso problema, a causa, a comparação, essas relações lógicas de sentido, no caso das adverbiais, tá? Que são todas essas aqui. Tá? Então, se eu tenho uma relação lógica de sentido de causa, eu vou dizer que eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial causal. Se for uma relação lógica de sentido de comparação, eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. E assim por diante, até o final aqui. Tá? Se for de conformidade, vai ser conformativa. Se for de condição, vai ser condicional. E assim por diante. Tá? Nós veremos cada uma delas porque isso é muito importante. Começando por essa aqui, pela causal. Conjunção subordinativa causal. O porquê, o pois, o como equivalendo a porquê. O como, quando for igual a porquê, vai introduzir aí, né, uma oração subordinada adverbial causal. E vai ser conjunção subordinativa adverbial causal. Tá? O por isso que, uma vez que, o visto que, sempre darão ideia de causa. Porém, o porquê, ali aquela função, né, que pode introduzir também a explicativa, que é coordenada. Tá? Mas os alunos têm grande dificuldade aqui e eu só queria fazer um pedido para vocês. Não tenho mais essa dificuldade. Não se preocupe mais tanto com isso. Os concursos pararam de cobrar. Antes cobrava-se isso aqui aos montes, né? Diferença entre causa e explicação. Cobrava-se muito. Mas aí eu acho que chegaram à conclusão de que o ser humano pode nascer, crescer, se reproduzir, ser feliz e morrer sem saber a diferença entre causa e explicação. É bom a gente saber, né, numa interpretação de textos, mas os próprios autores já deixaram claro que é muito difícil às vezes saber se aquilo é causa ou explicação, principalmente quando está solto no texto. Tá? Então, se os próprios autores, os próprios escritores, né, já disseram que é difícil de entender, quem somos nós para discutir isso? E não tem caído muito em concurso. Sabe por que isso acontece, pessoal? Sabe por que é difícil? Porque toda causa também é uma explicação. Com certeza. Onde houver uma causa, também haverá uma explicação. Não há problema algum nisso. Tá aqui, ó. Eu tenho duas orações, né? Digamos que eu esteja numa interpretação de textos de um concurso, tá? Uma delas eu tenho que dizer que é causal. As duas podem ser causal. As duas podem ser explicativa. Pessoal, tem uma aqui que é mais causal, embora seja uma explicação também. Tem uma que é mais causal que a outra. Para ter uma relação de causa e consequência, aliás, para ter uma causa eu tenho que ter uma consequência. Então eu tenho que ver aqui o que é causa e o que é consequência. Está aqui. A consequência está aqui e a causa está aqui. Porém, nessa segunda eu tenho uma causa subjetiva. E na primeira eu tenho uma causa objetiva. O que é uma causa objetiva? Qual das duas eu posso dizer que é mentira? Na primeira ou na segunda? Na segunda eu posso dizer que não é bem assim. Ó, na primeira eu não posso dizer que é mentira. Porque eu vi, o cara morreu, né, é muito objetivo. Ó, ele morreu porque levou um tiro no coração. Levar um tiro no coração não tem como não morrer, né? Morreu. Com certeza eu tenho uma causa aqui, uma consequência também, mas uma causa objetiva. Então eu posso dizer que aqui é somente causa, porque está muito objetivo. Agora aqui, ele não comeu porque a comida estava ruim. O que eu quero dizer aqui? Eu não gosto de cebola. Se tiver cebola, pra mim vai estar ruim, é muito subjetivo. Mas pro meu irmão vai estar uma delícia, porque ele ama cebola. Né? Então, eu posso dizer que nessa segunda, se eu tivesse que escolher entre as duas aqui qual que está mais explicativa, eu posso dizer que essa segunda também é uma explicação e ela está mais explicativa do que a primeira. No caso de uma interpretação de textos, ó, ele não comeu porque a comida estava ruim. Essa aqui é mais subjetiva, então eu posso dizer que essa aqui é mais explicativa. E essa aqui é mais causal, embora essa causa também seja uma explicação. No caso de uma interpretação de textos, embora esteja isolado também. Mas os próprios autores admitem que é difícil de você ver, às vezes. Tá? Aí eles dizem comece com imperativa explicativa, tem vírgula, os autores nem levam muito as bancas, né? Os autores também, eles não colocam a vírgula ali, chega lá você, ó, puf. Tá? Então não se preocupe muito com isso. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Nem toda explicação é uma causa. Toda causa também é uma explicação. Pode acontecer isso aqui. Mas nem toda explicação é uma causa. Pessoal, não coma tudo porque a comida está ruim. É somente explicação. Isso aqui nem aconteceu ainda. Eu estou na mesa, o cara está ali, ele vai comer, eu vou dizer, não coma tudo. Porque a comida está ruim. Não tem nem relação de causa nem de consequência, porque nem começou a ação ainda. Né? Então isso aqui só pode ser uma explicação. Tá?
Esse erro vocês não podem cometer, com certeza. Deu para entender? Confuso, né? Mas é assim mesmo, tá, pessoal? Enfim, numa interpretação de textos, leiam bastante, né? Para ver qual que é mais causa, qual que é mais explicação, tá? E qual que realmente é só explicação. Tem uma questão lógica aí. Mas os concursos não têm cobrado muito isso, tá? Acho que a parte mais difícil aqui das causais é essa. Ah, tem outra coisa, né? A explicativa aqui, essa aqui, é coordenada, né? A conjunção coordenativa é explicativa. E as orações aqui são coordenadas. Agora aqui em cima é causal e é subordinada a oração. E a conjunção é subordinativa. Tem esse detalhe também, né? A gente viu na aula passada, quando a gente viu as coordenativas lá, tá? Vamos lá para o próximo quadro, né? Conjunções subordinativas comparativas, da ideia de comparação. Não tem, né? Não tem como explicar a comparação para vocês aqui, vocês já sabem o que é. O ônibus andava como um avião. Detalhe, aqui na comparativa o verbo pode estar implícito. Aqui andava da oração do lado de lá, cadê o verbo da oração do lado de cá, professor? Está aqui, ó. Ele pode estar implícito. O ônibus andava como um avião. Andava. Tá? Isso pode acontecer. Então, prestem atenção nisso aqui. Tá? São todas essas conjunções quando estiverem dando ideia aí, né, de comparação entre uma oração e outra. Muito cuidado com isso. Tá? O que está escrito aqui? Como ele levou um tiro, ele morreu. Esse como, pessoal, é causal. É isso aqui, ó. Vou botar lá. O como, quando equivale a porquê, ele é causal. Então eu tenho aqui, ó, uma comparativa e aqui eu tenho uma causal, né? Porque ele levou um tiro, ele morreu. Ele morreu por quê? Porque ele levou um tiro. Aí a questão da polissemia conjuntiva, que é o que pode incomodar vocês mesmos, né? Porque os concursos não vão colocar ali uma conjunçãozinha fácil, eles vão querer, né, que vocês interpretem o texto, né? E é mais inteligente ele colocar ali vários comos e ver, você vai ter que dizer o que é polissemia conjuntiva, né? Os vários significados da mesma conjunção, os vários sentidos da mesma conjunção. Então aqui, se vocês lerem, a relação lógica de sentido que eu tenho aqui é de causa e não de comparação, como está aqui. Ó. Conjunções subordinativas conformativas vão dar ideia aí de conformidade, pessoal. É o conforme, o como, né, igual a conforme. Aí vai ser conformativa. Segundo consoante, fizemos o trabalho conforme o professor pediu. Tá? É uma conformativa. Agora, eu posso dizer fizemos o trabalho como o professor pediu. Esse como equivale a conforme, então eu tenho aqui uma conformativa. Esse como é conformativo. Mas ele pode ser também, como a gente viu, comparativo ou causal. Ó, fizemos o trabalho como o professor fez, igual o professor fez, está comparando, né? Como ele levou um tiro, ele morreu. Então são três comos. Um conformativo, um comparativo e um causal. Isso aqui você tem que prestar atenção. Por isso que eu digo que é para entender a relação lógica de sentido, sempre, tá? E não decorar a conjunção. Vamos lá? As condicionais dão ideia de condição também. Tem tudo a ver com condição. Fizemos, são essas aqui, né? Vocês podem dar um pause, copiar, se quiserem não adianta decorar, só para vocês terem uma base. Sempre vai ter uma que vocês vão decorar mais. Fizemos o trabalho, faremos o trabalho se você nos pagar antes. Ó, nós só faremos esse trabalho na condição de você nos pagar antes, né? O caso você nos pague antes. Faremos o trabalho desde que você nos pague antes. Tem tudo a ver com condição, né? Só com essa condição a gente vai fazer o trabalho. E aí atentem aqui para o desde que esse desde que é temporal. Ele trabalha desde que completou 18 anos. Olha a ideia de tempo aqui que esse desde que está introduzindo. Então esse desde que é temporal e não, né, condicional, como esse aqui. Polissemia conjuntiva. Vamos lá. Conjunções subordinativas consecutivas dá ideia de consequência. São todas essas aqui, ó. O tal que, tanto que, tão que, tamanho que. Sempre dando ideia de consequência. De forma que, de maneira que. Daí já são locuções conjuntivas, como a gente vai ver na aula que vem, na próxima aula. Quando tem um só, é conjunção. Quando tem uma palavra ou mais, equivalendo a conjunção, locução conjuntiva. Tá? Eu estudei tanto este ano que passei direto. Olha que dá ideia de consequência aqui, né? Uma coisa levou a outra, tá? Então essa aí é a consecutiva, que também é bem fácil, os alunos acertam sempre, não tem problema nenhum. A concessiva pode dar um probleminha, né?
embora, ainda que, conquanto, mesmo que, posto que. Tá aqui, ó, concessiva. Embora João não tenha estudado muito, ele foi bem na prova. Ela é bem parecida com a adversativa, que tá aqui, porém a adversativa é coordenada, né? Lembram? E essa aqui é subordinada. Ela é tão coordenada que eu não posso trocar. Fazer o que eu faço com essa aqui. Essa aqui eu posso trocar, ó. Colocar, ó, João foi bem na prova, embora não tenha estudado muito. Coloquei um embora lá, iniciando a segunda oração, digamos assim, né? E aqui ele começa, e aqui está no meio. Então eu posso trocar porque é subordinada, né? E é adverbial ainda, o advérbio tem, ele pode ir para lá e para cá. Agora aqui eu tenho uma coordenada, se eu trocar, olha o que vai acontecer. Mas foi bem na prova, João não estudou muito. Porque é coordenado, eu não consigo fazer, então isso aqui não existe, tá? Outra coisa interessante, além de saber que essas são coordenadas e essas são subordinadas, né, as orações e as conjunções são subordinativas e coordenativas, é gravar as conjunções. Quando eu conseguir colocar um embora ali, um ainda que, um mesmo que, eu tenho certeza que eu tenho aqui as concessivas. Agora, contudo, entanto, no entanto, entretanto, né, essas aqui são todas adversativas e coordenadas, né? Coordenativas, se for conjunção é coordenativa, se for oração é coordenada. Então é gravando as conjunções, também ajuda bastante para vocês diferenciarem, mas os alunos têm uma dificuldade aqui, tá? Vamos lá para as finais, que são muito fáceis, né? Entreguei-lhe o dinheiro a fim de que o depositasse o dinheiro. Olha o a fim de que. Quando eu tenho que, locução conjuntiva. Eu tiro esse que aqui, termina com preposição, locução prepositiva. A locução conjuntiva é o tema da nossa próxima aula, que a gente vai ver depois. Mas olha a ideia de finalidade aqui, né? Com a finalidade de que ele depositasse o dinheiro, eu entreguei o dinheiro para ele, tá? São as finais que são fáceis também, os alunos nunca erram, tá? E as proporcionais, que são muito fáceis também. A medida que é o passo que, a proporção que, à medida que estudava, tirava notas melhores, né? Na proporção que ele ia estudando, quanto mais ele estudava, mais ele ia melhorando as notas, né? Olha a ideia de proporção aqui, né? Tudo a ver. Aí a matemática ajuda também. E nós temos as temporais, que a gente já viu, nem vou explicar muito, porque a gente viu tanto tempo, né? Quando, enquanto, depois que, logo que, assim, que até o desde que da ideia de tempo também, né? Pode ser condicional, como a gente viu. O jogo já tinha acabado quando eu cheguei. Olha a ideia de tempo ali, né? Que a gente já viu e tá careca de saber, tá? E aí as integrantes, né? Que pode ser, ó, João disse que não faria a prova, o que e o C como integrante. João não disse se faria a prova. Essas orações aqui estão integrando o sentido daquela primeira, e estão subordinadas àquelas primeiras também. A dificuldade aqui desse C é vocês confundirem com esse C aqui, ó, que é uma conjunção subordinativa adverbial condicional, pessoal. João só vai passar se for bem na prova. Olha aí, ó, a ideia de condição, né? Se você for bem na prova, você vai passar. Na condição de ir bem na prova, você vai passar, né? Então, não é a mesma coisa. Perceba que isso aqui integra o sentido disso aqui, né? João não disse o quê? Se faria a prova, tá? E esse se aqui já dá uma ideia aí de condição. Eu acho que é a maior dificuldade que o aluno poderia ter aqui com esse se. Mas a gente vai estudar melhor essas conjunções integrantes, subordinativas integrantes aqui, quando a gente estudar lá as orações substantivas, tá? Não se preocupe. Terminamos a nossa aula de hoje, uma aula bem cansativa de certa forma, né? Até eu me cansei, mas eu acho que ajudou bastante. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, seja grato ao canal que está te ajudando tanto. Gratidão é tudo na vida, tem que se inscrever. Já está inscrito, curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos, me segue nas redes sociais, faça tudo o que puder para ajudar o canal. A mim só resta agradecer. É isso aí.